cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos nos sentar. É uma alegria a gente poder partilhar a palavra de Deus. O título desta pregação é: feche as portas da sua vida ao diabo. Esse é o título da nossa pregação de hoje. No cartaz da vigília tem uma palavra lá de 1 Samuel e nós não vamos pegá-la ainda. E eu gostaria de falar de uma grande porta, essa porta que já foi aberta lá atrás com os nossos primeiros pais. Eu percebo, irmãos, que hoje em dia, muita coisa que nos acontece não é por culpa de provação que Deus manda ou porque o mundo está muito difícil, mas são coisas mesmo que nós mesmos procuramos. E aí depois a coisa vem para cima de nós e nós não damos conta. Então há uma abertura da parte dos cristãos à ação do mal em suas vidas. E nós precisamos fechar todas as portas à ação do mal na nossa vida. Veja, a primeira grande porta que foi aberta e a mais principal de todas se chama algo chamado desobediência. O primeiro pecado, ele foi um pecado de desobediência. Foi exatamente isso que aconteceu lá. Se nós tomarmos aqui o livro do Gênesis, no capítulo 3, se você tiver com a Sagrada Escritura aí, quiser tomar, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui textualmente porque é muito importante para nós. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha a conversa fiada que Eva deu à serpente. Olha a conversinha fiada do demônio que foi lá dialogar com Eva e Eva dialogou. Meus irmãos, com o mal nós não dialogamos, porque ele tem argumento muito mais forte do que o nosso. Eva foi dar ouvido à serpente, ela diz: não é assim, né? Quando a gente diz para os cristãos: não participem do Halloween para não se contaminar. Ah, não, é uma festa cultural. Não é assim. Olha a conversa do inimigo. Olha a conversinha fiada dele com Eva. Não é assim, não é isso tudo. Fiquem tranquilos, porque não tem problema. O diabo está dizendo para Eva: não, vocês não vão morrer. Não, Deus colocou isso daí, mas afinal de contas, não é assim. A mulher, versículo 6, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, apresentou também ao seu marido, que comeu dele igualmente. Veja, o que tem depois aqui,
a sequência disso que nós acabamos de ler foi que Eva, qual foi o pecado aqui? Qual foi o pecado aqui? Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dado uma ordem para os nossos primeiros pais. Tudo é de vocês. O fruto que está no meio do jardim, vocês não podem comer e vocês não podem tocar. Amém? Foi isso. E o que os nossos primeiros pais fizeram? Eles desobedeceram. Por causa da desobediência deles, o que tem depois é: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. E Deus falou: por que vocês fizeram isso? A partir de agora vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que trabalhar, a mulher vai ter que ganhar os filhos à base de muitas dores, e toda a consequência do pecado, desse pecado original. Bom, vamos adiante. Não fica por aí. Nós vamos ver um homem que Deus levantou, chamado Moisés. Moisés, que significa retirado das águas, aquele que foi colocado no cestinho do junco à beira do Nilo, em que Deus levantou aquele homem que estava, aquele povo que estava 430 anos escravo no Egito. Eles foram parar lá por causa de José, né? O grande José do Egito. Mas aquele faraó morreu, foi vindo outras linhagens que não conheciam, até chegar a Ramsés II, que foi um dos piores faraós do Egito, em que colocou uma cerviz muito dura ao povo de Deus, lá na terra, na terra do Egito, que Deus queria tirar eles de lá. O Egito sempre significa na Bíblia a escravidão do pecado. E Deus queria libertar o povo do Egito. Acontece que Moisés, então, ele sai com o povo do Egito, vai para o deserto. E lá pelas tantas, Deus dá uma ordem para Moisés. Depois de terem feito bezerro de ouro, depois de terem feito tanta coisa desobedecendo a Deus, no capítulo 20, Deus dá uma ordem para Moisés. Gente, olha como a desobediência é algo terrível. Deus disse para Moisés, capítulo 20 do livro dos Números, vou ler textualmente: toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz, ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, procurou disputar com Moisés e gritou: oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduzistes a assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Veja, o povo está reclamando, está lá no deserto e está reclamando, está querendo voltar para o Egito. Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. E assim, né? Moisés e Arão foram fazer o quê? Rezar. E aí apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis, presta atenção nessa palavra, ordenareis ao rochedo diante de todos que dê as suas águas, farás brotar água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Aqui está acontecendo um negócio muito interessante. Moisés, que foi levantado por Deus, Moisés está sob pressão, e gente sob pressão não funciona. Moisés está com a pressão do povo todo em cima dele, o povo está cobrando dele: você trouxe a gente para esse deserto para morrer? Que coisa, a gente quer voltar para o Egito, lá tinha tudo de fartura, e você nos traz aqui para morrer. Então Moisés está pressionado pelo povo, ele vai rezar e Deus dá uma ordem para ele: você vai falar para a rocha. O que Moisés fez? Moisés não fez o que Deus mandou. Olha o que o texto diz: tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor com ele,
como lhes tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhe Moisés: ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água do rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Olha a desobediência. Deus falou: fala para a rocha. Moisés: vocês querem água, seus miseráveis? Pau! Bateu 2 vezes com a vara no rochedo e saiu água. Só que essa não era a vontade de Deus. Olha o resultado. O resultado é: em seguida disse o Senhor a Moisés e Arão: por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis essa assembleia na terra que eu lhe destino. Essas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde ele se fez resplandecer a sua santidade. Sabe qual foi o resultado dessa desobediência? Que nem Moisés e nem aquela geração entrou na terra prometida. Nem Moisés, nem Moisés. Moisés avistou a terra, morreu e foi enterrado lá no Monte Nebo. Acabou. Desobedeceu a Deus? Acabou. Nós falamos para as pessoas: olha, não façam isso, porque Deus disse para não fazer. Mas, meus irmãos, deixa eu só fazer uma aspa, aqui tem um problema. Enquanto nós estivermos olhando para os mandamentos e as ordens de Deus como algo pesado e não como uma receita de felicidade, nós vamos nos obstinar ao pecado. Enquanto nós olharmos o pecado, tem um irmão que prega por aí, eu não quero criticar ele, mas ele diz assim: por que a gente peca? Aí todo mundo diz: porque é bom. Quem disse que o pecado é bom? Quem disse que o pecado é bom? O pecado não é bom. Enquanto nós estivermos achando que o pecado e desobedecer o que Deus fala é bom, e a gente não olhar para os mandamentos como sendo uma grande receita de felicidade para nós, nós vamos sempre querer, como diz o salmista, o pecado vai estar sempre rondando a nossa porta. Moisés não obedeceu. Problema, nem ele entrou e nem o povo que ele estava conduzindo entrou. Não acabou não, tá? Vamos adiante. Hoje nós vamos lidar muito com a Bíblia. Vamos adiante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Vamos adiante. Olha como, quando a gente desobedece o que Deus diz, o resultado é desastroso. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e julgavam em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pegadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhes: estás velho e teus filhos não seguem tuas pisadas. Dai-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Essas palavras, dai-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Deus está dizendo para Samuel: o povo quer um rei? Dá o que eles querem. Meus irmãos, quando nós fazemos aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer, Deus até diz: você quer? Tá bom, pode ir, mas tem consequência. Tem consequência. O povo está pedindo um rei e ainda diz: nós queremos ser como todas as nações. É assim, né? Quando a gente diz para os filhos e os filhos falam assim, quem tem filho pequeno sabe, né? Sempre falamos isso para os nossos filhos: não façam, mas fulano, o filho de fulano vai fazer. Não, seu pai sou eu. Seu pai sou eu. Se está todo mundo fazendo isso, você não vai acompanhar eles. Não,
Se eles botarem a cabeça debaixo do trem, você vai botar? Não podemos imitar o costume dos outros. Ezequiel capítulo 11 fala a respeito disso, de imitar o costume dos povos pagãos. Nós não temos que copiar os outros, não, nós temos leis próprias, nós não somos governados pelo aquilo que o pessoal faz. Sempre dissemos isso para os nossos filhos, não importa o que os outros estão fazendo, você não vai fazer, porque você é meu filho, você é minha filha, você não vai fazer. Nós não temos que copiar as pessoas. Então o povo pediu um rei, e Deus falou, quer um rei? Dá um rei para eles, mas diz para eles qual vai ser o que o rei vai ter. Eles vão ter direito às primícias das suas colheitas, o rei vai ter direito às esposas de vocês para trabalhar como escravas para ele vai ter o dízimo de tudo que vocês produzirem em dinheiro, vocês vão ter que dar uma grande parte para o rei. O rei será seu soberano, ele convocará os seus filhos para a guerra e eles terão que ir. Olha o resultado disso. O povo queria um rei, o povo estava fazendo o que aqui? Desobedecendo a Deus. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que eles caíram na mão dos filisteus e eles amargaram durante muito tempo. Deram um rei. Quem foi esse rei que Deus levantou? Saul. Saul foi o rei aqui levantado por Deus. Só que esse aqui, meus irmãos, esse fez cagada da braba. Esse fez. Saul foi levantado por Deus para governar Israel. Ora, no capítulo 15 de 1 Samuel, adianta a sua Bíblia aí. Capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel disse a Saul, versículo 1: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Agora, ouve o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos: eu vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, ordem de Deus, vai, pois, fere Amaleque e vota ao interdito tudo que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homem, mulheres, crianças, menino de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Qual foi a ordem de Deus para Saul? Eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Amaleque hoje vai cair diante do meu poder. O que eu estou te mandando fazer, Saul, passa tudo ao fio da espada, não fique com nada, não fique com nenhum despojo do inimigo, nada, é para passar tudo ao fio da espada. Saul comunicou isso ao povo, fez o seu recenseamento, havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles. Mais abaixo, Saul bateu os amalecitas desde Ével até Sul, que está ao oriente do Egito. Olha aí, olha agora, versículo 8: tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando ao fio da espada. Mas, sempre tem um mais, né? Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados, os cordeiros e tudo que havia de melhor. Não quiseram votá-los ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. Gente, o que Saul fez aqui? Desobedeceu a Deus. Deus falou para ele: vota tudo ao interdito, essa é minha ordem. Saul poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor dos bois, poupou Agag, rei de Amaleque. Versículo 10, o Senhor disse a Samuel, olha aqui, Deus falando para Samuel: arrependo-me de ter feito rei a Saul, ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Problema, meus irmãos,
quando nós não obedecemos a Deus. Que a gente fala muito da obediência aos superiores, né? Mas o superior primeiro é Deus. Quando nós não obedecemos a Deus, o resultado é que, por vezes, Deus vai dizer essa palavra, como disse aqui para Samuel: ó, eu estou arrependido de ter feito Saul, porque ele se desviou de mim. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer: Saul chegou ao acampamento, ergueu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe, cumpri a ordem do Senhor. Olha Saul, eu cumpri a ordem do Senhor. Ele está dizendo isso. Samuel disse: mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam os meus ouvidos e esses mugidos de gado que eu ouço? É a presa tomada dos amalecitas? Respondeu Saul. O povo poupou o melhor das suas ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto nós votamos ao interdito. Meus irmãos, preste atenção em algo aqui. A intenção de Saul era boa ou era ruim? A intenção de Saul era boa ou era ruim? Boa. Ele queria, ele poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor do boi para sacrificar isso a Deus. Só que Deus não deu essa ordem para ele. Deus falou para ele uma coisa e ele fez outra. Todas as vezes que a gente quer fazer algo bom para o Senhor, não sendo a vontade de Deus, tenha certeza, Deus vai reprovar as nossas ações. Vai reprovar. Deus, ele não aceita isso. Deus, ele quer obediência. Mas esse texto aqui é maravilhoso. Samuel disse: basta. Isso, basta porque no capítulo 13 de 1 Samuel, Saul já tinha feito uma lambança danada. Ele tinha oferecido o sacrifício, quando na realidade só quem poderia oferecer o sacrifício era o sacerdote. Ele foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Isso quer dizer algo para nós. Todo fim bom precisa de um meio bom. Não adianta eu matar uma vida para salvar a outra. Salvar uma vida é bom, mas matar uma vida para salvar a outra, os fins não justificam os meios. Não. Por isso, quando a igreja diz: não pode matar os embriões para salvar uma vida, porque vocês estão descartando vidas, não dá para salvar uma vida matando um monte. O Saul, a intenção dele era boa, mas ele estava desobedecendo uma ordem direta de Deus. E veja, Samuel disse: basta, eu vou comunicar-te o que o Senhor me disse nessa noite. Samuel é um profeta de Deus, né? Saul disse: fala. E Samuel: por pequeno que fossem os teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que votasse ao intérdio esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? E olha, o Saul está lá, mas eu obedeci à voz do Senhor. Eu fui pelo caminho que ele me traçou. Eu trouxe Agag, rei de Maleque, e votei o intérdio dos amalecitas. O povo somente tomou alguns despojos, ovelhas e boi. Samuel replicou-lhes: aqui está o importante. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura de carneiros. Prestem atenção, a rebelião é tão culpável quanto a superstição, e a desobediência é como o pecado de idolatria. Veja, irmãos, a desobediência e a rebelião é considerado um pecado de magia, um pecado de idolatria, um pecado de feitiçaria. E olha, deixa eu dizer algo:
Os nossos irmãos, grande parte dos nossos irmãos, ainda querem uma oração feiticeira. Eu vou explicar isso. O que é uma oração feiticeira? É uma oração que você vai recorrer a uma pessoa de igreja, uma pessoa de Deus. E você chega para a pessoa de Deus e você pede a ela assim: reze por mim, porque eu preciso me livrar disso. Mas ela só quer isso. Isso é uma oração feiticeira. Quantas pessoas vêm a mim, recorrem, pedem ajuda, pedem oração, a primeira coisa que eu faço é: você quer Deus? Você quer se emendar da sua vida? Porque eu não sou feiticeiro. Eu não vou colocar minha mão, impor as mãos sobre você e rezar, e você continuar na sua vidinha medíocre, na sua vidinha de pecado. Deus não quer isso, não. Conversão, metanoia. A pessoa quer cura, quer libertação, mas não quer receber sacramento, mas não quer vir à missa. Ela quer que você coloque a mão nela e pronto, tudo resolve. Isso é feitiçaria, isso não é oração cristã. Não. Estava no retiro um dia, acontece cada coisa. Estava no retiro um dia, aí um homem veio eu quero conversar com você, gostei muito da sua pregação, quero conversar com você, quero um conselho. Eu falei: tá bom, vamos no cantinho. Puxei ele no cantinho, ele falou: então, sabe como é que é, né? Eu falei: já vem embromação, quer ver? Vai falar de pecado. Já vem a embromação. Sabe como é que é, né? Eu falei: não sei, irmão, se você não me falar, eu não sei o que é. Então, porque assim, eu sou casado, né? Mas aí enrolou, e eu já estava agoniado, eu já estava doido para ir embora, eu já não aguentava mais aquilo, eu já estava ficando irritado, porque qualquer coisa me irritar, e gente quando começa com essa lenga-lenga, para no final falar o que eu já sabia que ele ia falar. Não, é porque eu estou apaixonado por uma outra pessoa, que não é minha mulher. Então, né? Eu falei: meu irmão, pausa. Vamos parar a conversa aqui. Se você continuar com essa mulher que você está falando que te compreende, que te ama, que é o amor da sua vida, e você deixar sua pobre mulher em casa, eu sinto muito te dizer, mas você vai para o inferno. O homem até hoje não fala comigo. Não fala. Ele queria ouvir da minha boca que eu aprovasse o pecado dele. Eu não posso fazer isso. Eu sou um servo de Deus. Eu não posso fazer isso. Meu amigo, eu falei: larga. Certa vez foram a Padre Pio, uma mulher também que tinha um amante para confessar. O Padre Pio simplesmente bateu a porta do confessionário na cara e falou: vá se converter. Só fez isso. Bateu a porta e vá se converter. Se você continuar com essa pessoa, você vai para o inferno. Foi isso que o Padre Pio falou. A mesma coisa que eu falei para esse homem. Então as pessoas querem os benefícios de Deus, quer cura, quer tudo, mas não quer mudar de vida, quer continuar na lama do pecado, na vida errada, quer continuar lendo horóscopo, quer continuar recorrendo a necromante, a não sei o que. Semana passada atendi um jovem, foi na minha casa, eu não estou falando o nome de ninguém, não estou expondo a ninguém, vocês não conhecem. Foi na minha casa pedir ajuda, que estava querendo se matar. Aí sentei lá na sala da minha casa com ele, eu vi que ele estava com abertura do coração, eu falei: meu amigo, eu posso te ajudar, e Deus quer te ajudar, mas você precisa organizar a sua vida, não dá para viver assim. Ele abriu o coração dele, conversou comigo longamente, falou tudo. Ele tinha se envolvido no passado com o espiritismo, e o resultado de ele jogou o carro na descida aí para baixo aí, quase matou ele, mãe, pessoal que estava dentro do carro, porque ele dizia que tinha um espírito dentro dele que ele não conseguia controlar. Abriu as portas para o diabo, desobedeceu a Deus, depois tem consequência. Tem consequência, meus irmãos. Não dá para abrir a porta da nossa casa. Santo Agostinho diz que o demônio é um cão acorrentado. O problema é que estão indo brincar com a toca do lobo, estão indo lá colocar a mão dentro do buraco. Deus fala: não faça isso. O que os cristãos fazem? Exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. Saul fez isso. Gente, sabe qual foi o resultado de Saul? Saul, que foi levantado rei de Israel. Esse homem, lá no capítulo 28 de 1 Samuel, depois que Samuel tinha morrido, Saul ele vai atrás de uma necromante.
ou seja, uma evocadora de mortos. E diz lá no texto que Samuel apareceu para ele, mas não é Samuel que aparece para ele, é o próprio demônio que aparece lá. E veja, o fim de Saul e da casa de Saul é terrível, porque ele não obedeceu a Deus. Ele não obedeceu. Mas veja, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós não podemos guardar. Se Deus, olha, diz assim, se Ele nos levanta e Ele fala assim, é para se livrar de tudo aquilo do inimigo, é passar tudo ao interdito. Ele está falando o que para mim e para você? Tem lugares que você não pode mais, tem músicas que você não pode mais escutar. Aí a gente fala isso, as pessoas dizem assim, radicalismo. É radicalismo? É radicalismo? Não é radicalismo não. Quando a gente tem que rezar pelas pessoas que estão oprimidas por Satanás, por ficar escutando rock satânico, aí quando a gente fala isso, diz que a gente está falando demais. Só que a bomba depois vem toda na nossa mão. Eu não sei por que as pessoas procuram a gente, né? Acho que é porque a gente reza. E outro caso, tivemos que lidar com essa situação. E aí vai examinar o que é? Rock satânico. Aí a gente fala, não faça isso. Isso traz contaminação espiritual. Aí as pessoas vão lá fazer exatamente aquilo que Deus falou para não fazer. E não sou eu que estou falando. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 seguinte, fala isso. O Catecismo da Igreja Católica, 2116, fala a respeito de superstição, magia, esoterismo, evocação de mortos, cartomancia, quiromancia, tudo isso é abominável para Deus. É impressionante que um católico ainda leia horóscopo, aquilo que é proibido pela palavra de Deus e aquilo que é proibido pelo catecismo. Como pode? Eu me lembro que eu tinha uma cliente que eu arrumei uma cliente que ela era a maior astróloga de Volta Redonda, cheia, consultório, me indicaram a vendedora, eu fui lá levar mercadoria para ela. O que eu quero é venda, né? Fui lá levar meu produtinho, eu não conhecia ela. Aí cheguei lá, consultório, eu fiquei olhando assim, falei, lugar esquisito, era uma loja, né? Mas ela atendia na loja, ela tinha uma loja que ela vendia uns produtos, e lá mesmo na loja ela tinha um consultório que ela atendia as pessoas. Aí cheguei lá, no primeiro dia, eu estava correndo, ela também muito ocupada, eu deixei a mercadoria e fui embora. Fiz o cadastro, aí não rolou papo nenhum. Quando eu voltei para fazer o acerto, a danada da mulher estava com tempo, aí ela olhou para mim e falou assim, você é de quando? Quando é que você nasceu? Eu falei, olha, antes que a senhora me diga, e eu te diga qual a data do meu nascimento, e que você me diga qual é o meu signo, eu vou dizer para a senhora qual é o meu signo. O meu signo é o Salmo 120. Quando eu levanto os olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, o Deus de Israel. Ele não guarda, ele não cochila e ele não dorme. Ele me guarda na saída e ele me guarda na chegada. Esse aí é o meu signo. Ela, você é crente? Eu falei, sou crente. Sou crente católico, mas sou crente. Sou crente da Igreja Católica. Eu sou crente. Pronto. Me devolveu a minha mercadoria, não quer saber mais de mim. Glória a Deus. Não vem com essa conversinha fiada comigo, não, qual é o seu signo? Não, meu signo é o Salmo. Antes que ela falasse, eu já me antecipei e pau. É Salmo 120, minha filha. É assim, nós somos servos de Deus. Nós não fazemos, meus irmãos, nós precisamos fechar a porta da nossa vida para a ação do mal. Nós precisamos fechar as brechas. Quantos irmãos que vivem uma mentira atrás da outra. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 8, quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Logo em seguida ele diz, o demônio, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade de Deus? Não. Existe uma mentirinha para resolver o problema? Não existe. Todas as vezes que a gente mente, nós estamos desobedecendo a Deus, que é o Senhor da verdade, e nós estamos abrindo uma porta para o mal agir. As pessoas ficam buscando, não, tem que buscar um exorcismo, tem que buscar não sei o quê.
sabe qual é o melhor exorcismo que existe? Chama-se estado de graça. Esse é o melhor exorcismo que tem. Comungar e confessar. Confessar e comungar. Comungar e confessar. Rezar o rosário de Nossa Senhora. Ler a palavra de Deus. Ter uma vida de intimidade com Deus. Saiba, o capeta, o diabo, ele vai correr de você. Não é você que vai ter medo dele, é o contrário. São João da Cruz diz que o demônio, ele teme uma alma unida a Deus, como ele teme ao próprio Deus. Se nós estivermos em união com o Senhor, pode fazer a feitiçaria que for, não pega, não tem problema, não tem problema. Não precisamos ficar com medo dessas coisas, não. Se você está em amizade com Deus, saiba, você é um perigo para o inferno, mas saiba que o inferno vai estar de olho em você. Na primeira que você desobedecer a Deus, estará dando uma porta para o mal agir poderosamente na sua vida. Eu quero narrar uma outra história agora, maravilhosa, que é Dina. Gênesis capítulo 34, eu vou contar a história. Quem foi Dina? Dina, você conhece Dina? Não? Vou falar de Dina para você então. Quem foi Dina? Dina foi uma das 7 filhos que Lia deu a Jacó. Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel, e que de Jacó saiu as 12 tribos de Israel. Jacó teve 6 filhos homens: Rubem, Simeão, Levi, Judá, e teve uma filha chamada Dina. E, diga-se de passagem, todos os filhos de Jacó eram belos. Rubem, que era o mais velho, também desagradou o Senhor, e o resultado da desobediência de Rubem, que era o mais velho, que era o primogênito, ele simplesmente, na bênção de Jacó, no final da vida de Jacó, ele perde tudo. Ele é reprovado por Jacó, porque ele desobedeceu. O que Rubem fez? Ele se deitou com a serva, uma das mulheres de Jacó. Ele se deitou com Bala, ele cometeu um incesto. Olha que coisa, hein? Tem tudo isso na Bíblia, tá? Olha que coisa. Então ele é reprovado. Então Dina é uma das filhas de Jacó, muito bela, muito linda, maravilhosa. E o povo patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, eles foram nômades, e eles tiveram um cuidado muito grande de fazer uma coisa, que era não se misturar com o povo da idolatria. Foi isso que os nômades fizeram, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles tiveram uma preocupação de não se misturar com o povo pagão, porque quando eles chegaram na terra de Canaã, o povo era idólatra, o povo era pagão. E qual foi o cuidado? E os irmãos, tanto Jacó, falaram com Dina: olha, você não é para se misturar, não é para você sair, não é para você ir lá não, tá? O que Dina fez? Num dia que ela estava entediada, lá das quantas, né? Ela foi lá conversar com as mulheres cananeias, foi se misturar. Quando ela se misturou com o povo pagão, que ela saiu, porque tinham dito para ela que não era para ela sair, ela foi lá no dia que ela estava ociosa, e ela foi fazer isso. Qual foi o resultado? O resultado foi que Siquém, que era o rei daquele lugar, ele se enamorou de Dina e simplesmente estuprou ela. Pegou ela, levou para casa, ele era rei, estuprou Dina, e Dina teve a sua desonra. Só que qual o resultado disso? O resultado disso é que os irmãos foram lá, né, e passaram todo mundo ao fio da espada. Mas o que eu queria trazer para vocês é o comentário moral, místico dessa ação de Dina. Porque, veja, Dina é a figura da alma que, em lugar de permanecer na sua tenda, ou seja, no recolhimento, com a guarda do coração, ela, como Santa Maria Madalena e tantas outras, o que Dina vai fazer? Ela vai se ocupar de 1000 coisas fúteis, e em particular daquilo que os outros fazem. Olha, a imagem de Dina é a imagem da alma, nós
que quando nós não guardamos o coração, quando nós não guardamos a guarda do coração e a gente se abre e a gente vai de curiosidade se misturar com o mundo, o resultado é esse. Então, ela é bela, pois ela é filha de Jacó, ou seja, ela é uma perfeição, ela está em direção à perfeição, ela é sedutora por sua natureza, por sua modéstia, pela marca virginal que brilha ao redor da sua pessoa. É por isso que ela atrai a atenção do demônio. Olha, o padre Jean Baptiste Chantal, desse livro maravilhoso que eu não conhecia, o meu amigo Antônio ali, ele me falou desse livro, e eu comprei, estou lendo, já estou aqui, e estou gostando muito porque é Bíblia puro, né? E tem a leitura teológica e tem um comentário místico maravilhoso. Então veja, Dina é bela porque ela é uma alma escolhida, ela é virginal, ela está destinada à santidade, e por isso ela atrai quem? Quem que ela atrai? O demônio. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você que está na igreja, é sobre você que o demônio está de olho. Não é de quem está lá fora usando droga, aqueles lá já são deles. Ele não está preocupado com esse pessoal. Esse pessoal já está se perdendo por si só. Ele quer fazer você se perder. Você que me ouve. Ele quer fazer você se perder. Você atrai ele. Por quê? Porque você é uma alma escolhida de Deus. E se você estiver buscando a santidade, você é alvo mesmo. Entendeu, gente, da música? É alvo mesmo. Quando nós estamos buscando a santidade, ele está fazendo aquilo que São Pedro diz, rodando ao redor de vós como um leão, buscando a quem devorar. Não abra as portas, nada de mentira, vida sacramental, confissão, uma vida reta com o Senhor e, acima de tudo, algo que os cristãos hoje parece que não estão preocupados, que chama-se estado de graça. O padre Garrigou Lagrange, no seu livro As Três Idades da Vida Interior, que eu também recomendo, que eu já li esse livro, é maravilhoso. Ele diz que uma única alma imortal, uma unicazinha alma imortal, em estado de graça, ela vale mais do que todo o universo criado. Uma única alma em estado de graça. O estado de graça é a coisa mais maravilhosa que nós precisamos ter e viver. Antes morrer do que pecar, dizia São Domingos Sávio. Antes morrer do que desobedecer a Deus. Estar em amizade com Deus é simplesmente estar rodeado. As pessoas hoje fazem gato de água, gato de luz, gato de internet, não sei mais o que, 1001 esquema para arrumar dinheiro, para arrumar não sei o que, e quer bênção na sua casa. Você está sob o domínio do demônio, meu amigo. Não tem bênção. Ele vai bagunçar, ele vai fazer o que quiser. E aqui eu estou encaminhando para o final e eu quero dizer algo que é verídico. Agora eu vou falar algo de mim. Aqui eu teria muito para falar desse comentário místico, mas o nosso tempo não dá. É maravilhoso isso aqui, tem coisas aqui preciosas. Mas eu quero dizer para você, eu sempre me achei um cristão maravilhoso. Bom, né? Vaidade isso, arrogância, tá? Eu me achava um bom cristão. E por muito tempo eu tinha uma porta aberta na minha vida que eu não tinha fechado. Eu tinha algumas outras portas, mas eu quero falar de uma. Eu tinha uma porta aberta na minha vida em que eu custei a entender que eu estava dando brecha para o inimigo agir na minha vida nessa porta. Sabe qual é? Era isso aqui, ó, o bolso. A última coisa da minha vida a se converter foi o meu bolso. Porque Padre Pio diz que Nosso Senhor converte as almas e Nossa Senhora converte os bolsos, as carteiras. O meu bolso, eu não era fiel no dízimo, não era. E a gente leva isso na brincadeira. Deus mandava minha mãe falar comigo, Deus mandava minha mulher falar o tempo todo comigo. Eu fui no retiro, o pregador botou o dedo na minha cara e falou, sem me conhecer, você que não paga o dízimo, você está roubando de Deus. Eu falei, nossa,
Acho que é comigo, né? Claro que era comigo, eu sabia que era comigo, mas eu tinha aquele negócio, né? Não, vou pagar as contas primeiro, o que sobrar é do dízimo. Não, desastre. Sabe qual foi o resultado disso? É que eu até ganhava relativamente bem, mas o meu dinheiro não dava para nada, eu só vivia atoletado, endividado. Só assim, só vivia desse jeito. Eu falava, não é possível, tem gente que ganha menos do que eu, e passeia, vai para tudo com lugar, eu não consigo comer uma pizza na esquina, tem coisa errada. Tudo que eu fazia, o devorador vinha e pegava. Tudo que eu produzia, o devorador vinha e levava. Se eu conseguia comprar um negócio aqui, o diabo tirava ali. Fazia aqui, semana que vem quebrava o carro, gastava 3, 4 mil, aí acabou. O que fez aqui já gastou ali, já bagunçou tudo. Era assim. Até que um dia, Deus falou muito forte no meu coração e eu falei, isso é uma porta aberta para o inimigo. Eu tenho que fechar essa porta. Não adianta deixar todas as portas fechadas e uma aberta. Ele entra por umazinha. Uma, só precisa de uma, tá? Como você só precisa de um pecado mortal para se condenar, não precisa dos 10, umzinho, uma porta aberta, ele entra e faz uma arruaça. Minha vida financeira era uma bagunça. Mas quando eu fiquei fiel no dízimo, em muito pouco tempo a minha vida financeira estava totalmente organizada. Totalmente organizada. Graças a Deus, eu não sou rico, não tenho dinheiro, mas também não me falta nada, não fico com nenhuma conta atrasada desde que eu tomei essa posição. Deus agora me honra, Ele fechou as brechas, tudo que eu tinha deixado aberto Ele fechou e acabou. O demônio não toca mais na minha finança, não toca, agora é consagrado a Deus. E com Ele ninguém pode, com Ele ninguém pode. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem alguma porta aberta na sua vida, eu te convido hoje a fechar. Feche. Eu não sei o que é, mas se você tem alguma porta aberta, e principalmente obedeça o Senhor. Veja, o demônio, ele pode até fingir humildade, porque tem gente que, né, parece que é humilde, né? Ai, Jesus, tão quietinho, né, na igreja. Mas quando você aponta um defeito, ou você faz uma correção, aí que você conhece quem é de verdade a pessoa. Ela vira um leão, porque ela não é humilde. O demônio ele pode fingir até humildade, mas obediência, jamais. Jamais. Obediência, não. Quando ele se levanta no céu e ele diz, não servirei, é preciso São Miguel levantar e dizer, quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos repetir? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Não temos que ter medo de nada, nós não temos que ter medo de nada. Encare esse mundo de peito aberto. Se você está com Deus, você é igual o profeta Eliseu, que estava lá o exército de milhões, e o servo de Eliseu, assim ó, tremendo na base, o servo de Eliseu tremendo. Eliseu falou, peraí cara, eu vou rezar a Deus para Deus te mostrar o que eu estou vendo. Quando Eliseu rezou, o servo dele abriu o olho, viu carros e cavalos de fogo, e Eliseu disse, os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com ele. E diz que eles não precisaram lutar e fazer nada. Todos os sírios foram feridos de cegueira, e a vitória foi do povo de Deus. 300, aqueles que estavam lá com Gedeão, Deus falou, tem gente demais com você. Quem for medroso, quem for covarde, vai embora para casa. Foi isso que Deus falou com Gedeão. Com 300, eu vou vencer o inimigo, porque a força no combate, está lá em 1º livro dos Reis, a força do combate não depende do número, mas da força que desce do alto. Você sozinho, você pode ser uma bomba espiritual. O demônio disse certa vez sobre São João Maria Vianney, se tivesse 3 padres no mundo como você, o meu reino estaria arrasado. Imagina isso. São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Demônio falou, se tivesse 3 padres igual a você, o meu reino estaria arrasado. O homem foi um troço de maluco. São João Maria Vianney foi demais, porque ele era um homem o quê? Obediente a Deus, mas era um homem de oração. Vamos então nessa noite
quero pedir a Deus nessa noite, já nos preparando para receber Jesus, preparando para a nossa adoração. Quero convidar você a ficar de pé, né? Pedir o ministério para a gente cantar. Pode cantar.